Então, boa tarde, pessoal, a todos que acompanham presencialmente, a todo mundo que acompanha também pelo canal no YouTube. Vamos então à nossa nona aula. Vamos continuar então falando sobre funções, né? Lembrando que aqui no minicurso de pré-cálculo a gente vê alguns itens, né? Então, para quem é meu aluno de cálculo 1, por exemplo, pode falar, professor, lá na aula de cálculo 1 tinha mais itens do que aqui no minicurso. Mas aqui a gente pega a parte mais básica ali, né? E faz um complemento com o foco principal em resolver exercício, né? Então a gente não fica muito preso em teoria, né? Já lá na aula de cálculo 1, a gente faz mais teoria do que exercício em si, né? Então, na última aula, a gente falou sobre a distância, né, entre dois pontos. A gente viu que podemos calcular a distância entre dois pontos dados aí em coordenadas x1, y1, x2, y2, como sendo a raiz quadrada da diferença, né? y2 menos y1 ao quadrado mais x2 menos x1 ao quadrado. Geralmente, a gente pode fazer com os y primeiro, ou primeiro com os x, né? Não importa, e não importa a ordem também. Professor, sempre tem que pegar o segundo ponto menos o primeiro? Não, não precisa, né? Você pode fazer qualquer ordem aí, desde que pegou o primeiro do primeiro menos aí o segundo do segundo também, né? Do primeiro também, tá? Então, escolhi aqui. Por quê? Porque você vai alterar apenas o sinal daqui de dentro. Mas como você está ao quadrado, né? Então, no final das contas, esse valor vai continuar o mesmo, né? Não vai ter uma alteração significativa aí, tá? Muito bem, fizemos o exemplo ali na aula passada. Bom, quadrantes, né? Então, quando a gente fala de plano, né? Então aqui a gente vai fazer alguns exemplos, né? Mais envolvidos a construção no plano R2, né? No plano coordenado. Né? No plano coordenado, a gente tem 4 quadrantes. O que seria isso? Né? Quando a gente traça os eixos, né? O eixo X e o eixo Y, eles dividem, né, o nosso plano em 4 partes, certo? Cada uma dessa parte é chamada quadrante. Né? Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, qual que é a característica do primeiro quadrante? O x e o y são positivos, ambos positivos. Qual que é a característica do segundo quadrante? Exatamente. X negativo, Y positivo. Terceiro quadrante, ambos negativos. E o quarto quadrante? Isso, X positivo e Y negativo. Beleza. Então, consequentemente, né, aí fica fácil da gente verificar, por exemplo, que o ponto 2, 8, ele pertence ao primeiro quadrante. Menos 2, 8 ao segundo quadrante. Menos 2, menos 8 ao terceiro quadrante. E 2 menos 8 ao quarto quadrante, né? Tranquilo. Muito bem. Bom, agora, quando a gente fala de função, a gente pode operar funções, né? O que significa operar funções? É fazer operação entre elas. O que eu posso fazer? Eu posso somar duas funções, posso subtrair duas funções, posso multiplicar duas funções, posso dividir duas funções. Por que eu posso fazer isso? Porque a função, o que ela é? Ela vai pegar um número e vai te devolver um número. Então, o que significa somar duas funções? Significa somar os dois resultados da função, os valores dela, as imagens. Né? Então, como as imagens são números, então a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, as operações normais. Né? E isso não vai ser de grande assim, problemas, né? Porque são operações que a gente faz com os números, então pode consequentemente fazer com as funções sem problema nenhum. Mas aí surgem outras operações, como é o caso da função composta. Então, o que significa uma função composta? Significa quando a gente está querendo aplicar não só uma função, mas aplicar duas ou mais funções. Então, o que é uma função? Então, ela vai pegar um número lá no domínio dela, vai aplicar aquela regrinha, a lei dela, vai atingir um ponto lá na imagem, certo? Desse ponto da imagem, ele pode pertencer ao domínio de uma outra função, por exemplo. E aí eu fazer uma ponte, continuar com uma outra função agora aplicada a esse ponto. Ou seja, o que eu estou fazendo? Então, tenho aqui o domínio da nossa função f.
aplico a função f, eu vou cair aqui no contradomínio dessa função f, e em seguida eu vou aplicar uma outra função, que é a função g, né? Que vai cair num outro conjunto também, né? Então aqui eu posso chamar de A esse conjunto, um conjunto B e o conjunto C. Então o que é a função composta? É quando a gente pega um ponto daqui, pega um ponto x aqui, a função f, ele pega o x e leva num f de x, certo? A g vai pegar esse f de x e vai levar no g de f de x, certo? Isso que é a função composta, que pega o x e leva no g de f de x. Está vendo uma função dentro da outra? Isso que é uma função composta, quando eu tenho uma dentro da outra, agindo sobre a outra. E aí a gente escreve g bola f, né? Então é o g bolinha f. Sempre da esquerda, da direita para a esquerda, certo? É sempre o que estiver mais próximo do x vai ser o que vai ser aplicado primeiro. Então, quem é de dentro quando a gente escreve assim? A f, porque é a primeira a ser aplicada. Quem é de fora? A g, porque é a última a ser aplicada. Né? Então, a gente vai ser importante essa identificação, você olhar para uma função e saber se ela é uma função composta e poder identificar qual é a de dentro e qual é a de fora. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar sobre derivada da função composta. Né? A chamada regra da cadeia. Então, quando vocês chegarem lá em regra da cadeia, vocês vão lembrar que vai precisar saber quem é o de dentro, quem é o de fora na função composta. Então, é importante entender bem a função composta para não ter nenhuma dúvida, nenhum medo, né, de trabalhar com elas. Muito bem. Só que aqui tem um probleminha, né, que a gente tem que resolver sempre que a gente fala de função composta, que é a seguinte. Olha só, a gente não está aplicando a função f aqui no x e obtendo um f de x? Quem me garante que esse f de x aqui mora no domínio da g, para poder aplicar g? Para aplicar g, eu não tenho que ter certeza que o número mora no domínio dela? Senão, já pensou? Você está ali, supõe que a g seja 1 sobre x, e aí a f chega no zero. Eu vou poder aplicar a 1 sobre x no zero? Não, porque ficaria 1 sobre zero. Então, aí eu não ia poder terminar essa viagem das duas aqui, né? Então, por isso, toda vez que a gente fala de função composta, sempre vai aparecer uma determinada condição, que é a seguinte: a imagem da primeira tem que estar contida no domínio da segunda. Para poder fazer esse encaixe, né? É como se uma tivesse que a imagem da primeira tem que estar encaixada no domínio da segunda, porque senão você não consegue aplicar as duas, né? E terminar, sair daqui e chegar aqui. Né? Então, se chega num ponto aqui que não está no domínio, ele não vai conseguir vir para cá. Por isso, essa condição é importante. Né? E pode ter alguns exercícios aí, como tem na aula, na verdade, cálculo 1, né? Da Civil, a gente faz, encontre o maior conjunto onde a composta faz sentido. Né? Que, ou seja, encontrar o maior conjunto onde isso aqui é satisfeito. Porque se eu tiver algum ponto que está na imagem da f, mas que não está no domínio da g, a gente faz o quê? Retira da imagem da f. Então, eu só posso ter a imagem da primeira dentro do domínio da segunda. Se tiver alguém fora, você retira do domínio, para que ele não chegue até esse conjunto do meio. Né? Então, tem alguns exercícios aí, diversos tipos de exercícios que podem aparecer. Então, por exemplo, ó, eu posso ter aí duas funções, a função f de x igual a 2x menos 3 e a função g de x igual a x ao cubo. Então, vamos ver como que seria f bola g e g bola f. Então, exemplo. Então, sabemos que a lei da f é 2x menos 3. E a lei da g é x ao cubo. Então, vamos lá. Como que fica composta g bola f de x? Quando a gente escreve g bola f de x, quem que é a primeira a ser aplicada? A f. Por quê? É a que está mais próxima do x. Então, isso aqui vai ser quem?
vai ser a g aplicada na f aplicada no x. Né? E aí, quanto ela vale, a função f, no x? 2x menos 3. Então, a gente começa de dentro para fora. Né? Então, a f de x vale 2x menos 3. Então, no lugar de f de x, eu vou escrever 2x menos 3. Então, vai ficar g, entre parênteses, 2x menos 3. Agora, quanto que é isso? Né? Quanto que é g de 2x menos 3? Bom, a gente sabe que a g faz o que com o x? Ela pega o x e eleva ao cubo, não é? Ó, ela pega o que está dentro aqui do parênteses e eleva ao cubo. Então, o que ela vai fazer com 2x menos 3? Elevar ao cubo. Não é isso que ela faz com tudo que está dentro do parênteses? Eleva ao cubo. Então, ela vai pegar isso tudo aqui, 2x menos 3, e vai elevar ao cubo. Pronto. Essa é a função composta. Não precisa nem abrir, tá, pessoal? Decompor o cubo aí, né? A soma de cubos. Lembre que a soma ao cubo é diferente da soma dos cubos, né? Essa daqui você tem que decompor. 2x menos 3 vezes 2x menos 3 vezes 2x menos 3. Isso não é 2x ao cubo menos 3 ao cubo. Tá? Essas são só as pontas. Tá? Cuidado aí. Mas pode deixar assim. Agora vamos ver do outro lado como é que fica. Será que vai dar igual? Se a gente compor a f bola g, será que vai dar igual a g bola f? Vamos ver. Então, f bola g de x. Então, note que agora quem é a de dentro? Quem é a primeira a ser aplicada? A g, que é a de dentro. Então, é a que está mais próxima aqui do x. Então, vamos lá. Então, isso vai ser f aplicada na g aplicada no x. O que a g faz com o x? Eleva ao cubo. Então, isso vai ficar f aplicada em x ao cubo. Agora, eu preciso saber o que a f vai fazer com o x ao cubo. Mas o que ela faz com o x? Multiplica por 2 e subtrai 3. Então, ela pega o que está aqui dentro, multiplica por 2 e subtrai 3. Então, o que ela vai fazer com x ao cubo? Multiplicar por 2 e subtrair 3. Né? Então, é o que está aqui dentro. É como se a gente pudesse colocar uma caixinha aqui. Né? Então, o que é essa caixinha? Tudo que aparecer aqui vai se repetir aqui. Né? Não é porque tem o x, é porque tem que ser o mesmo x daqui. Não, é o que está dentro do parênteses que importa. Né? Então, o que ela vai fazer com o x ao cubo? Onde tem x, agora eu vou trocar por x ao cubo. Então, vai ficar 2 vezes x ao cubo menos 3. Deu igual? As duas? Não, né? Geralmente, a composta dificilmente dá igual. Né? Se você compor de um lado e compor do outro, dificilmente dá igual. Tá? Entenderam a ideia da composta, pessoal? Então, note que, batendo o olho na função, a gente consegue identificar aqui, né, que é uma função dentro de outra função. E aqui também, a gente tem a função x ao cubo dentro da função 2x menos 3. Né? Isso vai ser importante depois lá em derivada. Bater o olho e identificar quem é a de dentro, quem é a de fora. Tá? Mas a gente vai se acostumando até lá. Muito bem, então temos aí a conformação. Então, em geral, né, não se tem g bola f igual a f bola g, como a gente viu aqui nesse exemplo, né? Não são iguais. Ok. Quando a gente fala de duas funções serem iguais, tem que tomar um cuidado ali, né? Porque quando a gente definiu função, a gente disse que uma função ela precisa de 3 informações. O conjunto de onde ela sai, que é o domínio, o conjunto de onde ela chega, que é o contradomínio, e a lei que associa cada ponto do primeiro no segundo, não é? Então, não adianta a gente olhar para a lei da função e falar, essas duas leis são iguais, então as funções são iguais? Depende. Depende quem é o domínio, quem é o contradomínio, como que está o contexto ali. Né? Então, por isso que tem essa definição aqui sobre igualdade. Então, supõe que eu tenho uma função f que sai do conjunto A e chega num conjunto B.
E tem uma outra função g que sai de um conjunto A' e chega num conjunto B'. Quando que essas duas funções são ditas iguais? Quando os domínios têm que ser iguais, ou seja, A tem que ser igual a A', o contradomínio tem que ser igual, ou seja, B tem que ser igual a B', e além disso, as leis também precisam ser iguais. O f de x tem que ser igual a g de x, para todo x, né? Nesse conjunto A aqui, que é igual a A'. Beleza? Então, isso que significa dizer que duas funções são iguais. Porque, por exemplo, ó, o que pode acontecer? Apesar de ter lei igual, né, pode acontecer de o domínio não ser o mesmo, né? Por exemplo, ó, suponha que eu tenho essas duas funções, f de x igual a raiz de x vezes raiz de x menos 1, e a g como sendo a raiz quadrada de x quadrado menos x. Quando vocês olharem para as duas, ó, olha o que vai acontecer. Está vendo que nessa g eu tenho um x em comum nos dois termos? Então, não poderia tirar um x em evidência, né? Então, se eu tenho aquelas duas ali, ó, então vamos fazer aquela observação. Então, se a gente pega essa g de x é a raiz quadrada de x quadrado menos x. Só que vimos que tem x em comum, posso tirar em evidência. Se eu tirar em evidência, então vai ficar x. Quanto fica aqui se eu tirei um x? Sobra outro x. Por quê? X ao quadrado são duas cópias de x. Se eu tirei uma, sobrou outra. E aqui, se eu tirei o x, sobrou o 1. Né? A princípio só tem x. Então, se eu tirei e não sobrou ninguém, tem o 1 lá multiplicando. Então, menos 1. Certo? Agora, a gente sabe que a raiz ela se comporta bem no produto. Então, se eu tenho um produto dentro da raiz, isso é a raiz do produto. Então, isso aqui é igual a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Certo? E isso aqui é quem? Exatamente a expressão da f. Isso aqui é exatamente f de x. Certo? Então, as duas leis são iguais. Mas aí eu pergunto para vocês, f e g são duas funções iguais? A princípio, né, a gente fica sem saber. Por quê? Ali não está escrito quem é o domínio, não é? Mas quando a gente quer encontrar o domínio de uma função, o que precisa vir na nossa mente? Qual é a pergunta? Qual o problema da função? Então, vamos ver o problema das duas aí. Então, quem é o domínio da f e quem é o domínio da g? Só para a gente comparar. Tá? Então, para isso, eu preciso saber qual é o problema. Qual é o problema da g primeiro? Uma raiz. Lembra que os três problemas de funções é fração, né? Quociente, onde o de baixo não pode zerar, raiz, onde o de dentro não pode ser negativo, e logaritmo, onde o de dentro tem que ser estritamente positivo. Okay? Então, aqui, a gente tem o único problema, é a raiz. Então, o que está dentro? Quem está dentro da raiz? Aqui na g. X ao quadrado menos x. Então, isso tem que ser o quê? Positivo. Tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser igual a zero, né? Porque raiz de zero é zero. Então, só não pode ser negativo. Beleza, então eu quero resolver isso aqui. Isso aqui, pessoal, você pode estudar, note que é um polinômio de grau 2, não é? Eu posso estudar as raízes. Sabe quais são as raízes desse polinômio aqui? Sem fazer Bhaskara, você consegue saber. Só pelo que a gente fez antes. Quais são as raízes? 1 e 0. Olha só, a gente não fatorou aqui, ó. Tá vendo que a gente fatorou aqui tirando esse x em evidência? Tiramos o x em evidência. Então, o que significa ser raiz do polinômio de grau 2? É zerar. Então, quais são os números que zeram isso aqui? Se você tem um produto, para zerar um produto, basta zerar um ou zerar o outro. Quem zera o x? X igual a zero, não é? X igual a zero não zera o x? Então, zero é uma raiz. Qual é a outra raiz? O 1, porque zera o x menos 1. Então, só daqui você já consegue ver. Se vocês fizerem o cálculo de delta, de Bhaskara, vocês vão chegar exatamente nessas duas respostas, 0 e 1. Então, nesse caso, as duas raízes são 0 e 1. É uma parábola de boca para cima ou boca para baixo?
para cima, né? O coeficiente de x² é 1. Então, como aqui eu tenho uma parábola de boca para cima, então o comportamento dela vai ser assim. Beleza. Então, eu estou querendo estudar o sinal, não é? Antes do zero, ela é positiva, porque está acima do eixo. Entre as raízes, negativa, porque está abaixo do eixo. E depois do 1, positivo de novo, porque volta a estar acima do eixo. E a gente quer onde? Onde é maior ou igual a zero. Então, é aqui e aqui. O 0 e 1 inclui ou não inclui? Sim, porque eu quero igual a zero também, que são exatamente nesses dois pontos, certo? Então, quem é o domínio da G? Então, vamos apagar aqui e preencher. Vai ser esse intervalo. Qual que é esse intervalo? De menos infinito até zero, fechado. Depois unido com outro pedacinho que começa no 1 e vai até mais infinito. Ok? Então, esse é o domínio da G. Vamos ver se o domínio da F é o mesmo. Bom, a F, qual é o problema da F? São dois. Por quê? Porque ela é o produto de duas raízes. Né? Ela é raiz de x vezes raiz de x menos 1. Então, quer dizer que cada um desses problemas vão ter que satisfazer a condição do problema da raiz. Então, ó, o x pode ser um número negativo? Não, porque está dentro da raiz. Aqui você já elimina esse pedaço aqui. Porque o x está dentro da raiz, então o x tem que ser maior ou igual a zero. Primeira condição, x tem que ser maior ou igual a zero. E qual é a segunda condição? Essa outra raiz aqui. Essa outra raiz também, o que está dentro, tem que ser maior ou igual a zero. Então, outra condição que a gente tem é que x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Agora, aqui a gente pode isolar, né? Pega esse menos 1, passa para o outro lado aqui, né? Soma um dos dois lados. A gente vai ficar, então, com x maior ou igual a 1. Então, nesse caso, o domínio da f tem que satisfazer as duas condições, certo? Então, o x tem que ser maior ou igual a 0 e x tem que ser maior ou igual a 1. Tá, mas se ele tem que ser maior que 0 e maior que 1, basta ele ser maior que 1, porque se ele for maior que 1, ele já é maior que 0. Então, esse aqui que é o domínio da função. Então, domínio de f é exatamente o intervalo começando em 1 e indo até mais infinito. Diga. Isso, mas não tem problema zerar aqui, porque raiz de 0 é 0. O problema é ser negativo. Por isso que pode incluir, né, em todas as inequações tem o igual. O problema é se a raiz aparece num quociente. Se ela aparecer embaixo, aí, além de ser maior ou igual a 0, você tem que tirar o igual para não ser 0 embaixo da fração, né? Não dividir por 0. Viram? Apesar de f e g terem a mesma expressão, a mesma lei, elas não têm o mesmo domínio. Então, não dá para dizer que essas duas funções são iguais. Porque uma está definida num conjunto e outra está definida em outro. Né? A g está definida num conjunto muito maior. Né? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Tá? Então, quando a gente fala de igualdade entre funções, a gente precisa se atentar a isso. Né? A igualdade entre os domínios, a igualdade entre os contradomínios e a igualdade entre as leis. Né? Só ser igual às leis não significa que são iguais como funções. Tá? Nesse caso, a gente não falou nada de contradomínio, porque geralmente a gente considera o contradomínio como sendo todos os reais. Né? E aí, então, de certa maneira, os dois contradomínios vão ser iguais. Tá? Dessa maneira, quando a gente considera assim como todos os reais. Muito bem. Vamos aos exercícios, então? Bom, vamos começar com alguns lights aí, né? Bem facinho, bem tranquilo, só para ir aquecendo. Então, vamos lá. Um táxi realizando uma corrida cobra uma taxa fixa, denominada bandeira, de R$ 3,50. Né? Onde está esse táxi? Né? E 80 centavos por quilômetro rodado. Né?
Com base nesses dados, determine na letra A a função que representa o valor pago por uma corrida de X quilômetros. E aí? Como que eu encontro o valor pago por uma corrida se eu andei X quilômetros nessa situação? Vamos lá, vou apagar aqui. Então, o valor pago em função de x vai ser dado por quanto? 3,50, porque 3,50 é fixo, mais isso, 80 centavos vezes x. Né? Então, 0,8 vezes x. Pronto. Essa é a função que descreve o quanto que ele vai pagar por aquela corrida se ele andar x quilômetros. Okay? Na letra B, quantos quilômetros foram rodados se a conta final foi de R$ 17,10? E aí? Substitui aonde? No valor de x? No v de x, né? No valor final de x. Isso aí. Da função. Né? Então, você sabe que v de x, o valor final foi de 17,10. Né? E aí você quer descobrir quem é o x. Mas quem é v de x? Toda essa expressãozinha ali. Então, 3,5, né? 3,50, mais 80 centavos vezes o x tem que dar 17,10. Né? Então, a ideia é resolver uma equação. Isola o x. Então, primeiro pegamos esse 3,50 aqui que está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Então, 0,8 vezes x, isso vai dar 17,10 menos 3,50. Então, 0,8 vezes x, 17,10 e menos 3,50 dá quanto? 13,60. Isso aí. Por quê? De 17 tira 3, 14. Tira mais 50, 13,50. Mais os 10 aqui, 13,60. Ok? E depois, isolando agora o x, o 0,8 está multiplicando o x, então pode passar aqui dividindo. Então, x é 17,10 dividido por 0,8, que dá? Opa, 17 não, é 13. 13,60, né? Que é o que estava do outro lado aqui. Eu peguei o valor inicial. E aí? 13,60 dividido por 0,8 dá quanto? 17. Então, ele andou 17 quilômetros. Né? Então, uma corrida de 17 quilômetros saiu aí no valor de 17,10, né? Que ano foi isso, né? Saiu muito barato, né? R$1 quase o quilômetro, né? Ok? Dúvidas? Perguntas, pessoal? Bem de boa, né? Então, avaliar, saber o valor da função e depois aqui a gente vai trabalhar outros sabendo, substituindo o valor de x na função também. Vamos lá, mais um. Para cercar um terreno, temos duas opções. A primeira opção é a uma taxa de entrega no local de R$100 e R$12 o metro linear de cerca. A outra opção, a segunda opção, é a taxa de entrega no local de R$80 e R$15 o metro linear de cerca. Aí vem a seguinte pergunta. Represente o custo de cada opção para x metros de cerca. Então, se eu quero construir uma cerca de x metros, eu quero saber qual que é a função que representa a primeira opção e qual é a função que representa a segunda opção. Vamos lá.
Então, a primeira opção. Então, qual que é a função que descreve o custo, né, da primeira opção? Isso aí, né? 100, que é o custo fixo ali, né? Então, o custo, vou chamar de C de x a função. Então, ela vai ser C1, né? Vou chamar de C1 a da primeira opção e de C2 da segunda opção. Então, vai ser o custo fixo, que é R$100, que é o frete, né? A entrega, mais R$12 vezes o metro. E da segunda opção? Qual é o custo 2? 80, que é o custo fixo, né, do frete, mais 15 vezes o metro de cerca utilizado. Beleza? Alguma dúvida, pergunta? Bem de boa, né? Muito bem. Na letra B, qual das duas opções é mais vantajosa para 140 metros de perímetro de cerca? O que eu tenho que fazer? Em cada uma das funções. Então, eu preciso substituir o x por 140 em cada uma das funções para saber quanto que custa a primeira opção e quanto custa a segunda opção. Então, vamos lá. Qual é o custo da primeira opção para 140 metros? Então, onde tem x na primeira opção, eu vou trocar por 140. Então, isso vai ficar 100 mais 12 vezes 140. Quanto que dá? De cabeça, né? Olha só, dá para a gente fazer aqui uma continha de cabeça, né? 12. 12 não é 10 mais 2? Se eu multiplico 10 vezes 140, 1.400. Só pular, acrescentar um zero ali. Então, 1.400. Aí sobrou 2. 2 vezes 140, 280. Agora junta tudo aí. 1.400, 1.680, 1.780. É isso? Conferem aí. Beleza? Qual é o custo da segunda opção, então? Então, é 80 mais 15 vezes o 140. Então, 80, que também podemos seguir o mesmo raciocínio, né? O 15 é 10 mais 5. O 10 vezes 140 dá 1.400. O 5 não é metade de 10? Então, qual vai ser o resultado aqui? Metade do 1.400. Então, vai ficar 1.400 com 700, 2.100 com 80, 280 reais. Né? Então, 2.180 reais. Então, qual que é mais vantajoso? A primeira ou a segunda opção? A primeira, né? Porque o objetivo é gastar menos, né? Então, o objetivo é gastar menos. Então, mesmo com um frete maior, o metro sair por 12 ainda compensa. Né? Aqui, por exemplo, a gente poderia explorar um pouquinho mais essa situação e falar qual é exatamente onde, né? Quanto de cerca eu tenho que fazer para que um passe a ser mais vantajoso que o outro. Será que tem algum tamanho de cerca que eu faço que a segunda opção seja mais vantajosa? Será? Quanto? E se sim, até onde? Até onde a segunda opção é mais vantajosa que a primeira? Né? E aí a gente vai trabalhar muito isso na segunda parte de cálculo 1, que é problemas de maximização e minimização. Né? Quando a gente procurar qual que é o lucro máximo, qual que é o custo mínimo, né, para a construção de uma determinada caixa com um volume fixo, né? E temos vários problemas envolvidos isso, né? Tanto em cálculo 1 quanto lá em cálculo 2 também, né? Lá em cálculo 2 a gente chega até a parte de multiplicador de Lagrange, que inclusive é um trabalho
extra que a gente faz resolvendo probleminhas de otimização, né? De maximização e minimização. Okay? Dúvidas? Perguntas? Então depois pensem a respeito disso. Será que existe um tamanho de cerca que eu construo que a segunda seja mais vantajosa que a primeira? Pensem aí. Terceiro exemplo. No Brasil, o sistema de numeração de calçados é baseado na fórmula, então o número em função do comprimento do pé. Chamou aqui P o comprimento do pé. Então vai ser 5 vezes o comprimento do pé mais 28 dividido por 4, né? Que indica o valor aproximado, né? Porque a gente não tem um número de calçado sendo 34,3, né? Não tem. Então a gente vê o mais aproximado ali conforme essa fórmula, né? Então ele indica um valor aproximado do número do calçado n em função do comprimento p em centímetros do pé da pessoa. Então determine o número do calçado que a pessoa deve comprar se, ao medir o comprimento do seu pé, ela obter, na letra A, 22,8 centímetros, na letra B, 24 centímetros e na letra C, 26,4 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Só substituir o valor de P em cada um, porque esse é exatamente o comprimento, né, do pé da pessoa. Só substituir e saber o valor de N. Então, vamos lá. Então, exemplo 3. Na letra A, temos aí, então, queremos descobrir quanto que é N de 22,8. Então, onde tem P, eu troco por 22,8. Então, isso vai ficar 5 vezes 22,8 mais 28 sobre 4. Que dá quanto? 35,5, né? Exatamente. Mas, como não tem 35,5 de número, né? Então, ou é 35 ou é 36, né? Mas pensa, se deu 35,5, é mais seguro pedir um de 36, né? Vai que não cabe o pé no de 35, né? Já que deu maior ali do que a fórmula, né? Então, sempre é bom jogar para mais, né? Ok? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, né? Próximo. Qual que vai ser a fórmula, então, se a gente tiver P igual a 24? Então, N de 24. Então, onde tem P, eu vou trocar por 24. Então, isso vai ficar 5 vezes 24 mais 28 divididos por 4, que dá 37. Então, a pessoa que tem o pé de 24 centímetros precisa de um número 37. Hoje em dia, aí vocês vão chegar em casa e vão começar a medir o pé, né? Para saber se faz sentido a fórmula que o professor falou hoje, né? Próximo. Se o pé medir 26,4 centímetros, então isso vai ser 5 vezes 26,4 mais 28 dividido por 4, que dá 40. Esse é o pé grande, né? Não tão grande, né? Comum, né? Para a maioria dos homens, né? O homem tem o pé um pouquinho maior. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, né? Esses exercícios, né? Tá, já aquecemos? Podemos ir para um pouquinho mais difícil? Vou passar a lista aí. Vamos lá. Então, vamos para quarto exercício. Encontre as coordenadas do quarto vértice de um retângulo, dado que os outros 3 vértices são 6, 1, menos 4, 1 e 6, 7. E esboce o retângulo. Então, nem é tão difícil também. É só de posição no plano cartesiano. Vamos lá, então.
Só a gente desenhar as coordenadas que a gente já vai ver quem tem que ser o próximo ponto aí, né? Então, vamos lá, marcando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos precisar até o 6 no x, e no y a gente vai precisar até o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Vamos lá, vamos marcar então os pontos. Primeiro ponto que a gente marca aí, 6, 1. Então, o x vale 6 e o y vale 1. Então, o x vale 6 e o y vale 1. Então, esse pontinho aqui. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Próximo ponto, x igual a menos 4, y igual a 1. Então, vou precisar dos negativos aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, x igual a menos 4, y igual a 1. Então, vou ter esse pontinho aqui. Próximo ponto, 6, 7. X vale 6, y vale 7. Então, vai ser esse pontinho aqui. Então, qual que é o ponto? Qual que é o quarto ponto que forma um retângulo ali? Menos 4 e 7. Exatamente, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma distância de quantas unidades? 10. E aqui? 6, né? 6 unidades a altura do retângulo aqui, né? E como aqui eu tenho 90 graus, então eu já sei que vai ser um retângulo de 10 por 6. Então, o próximo ponto tem que estar a 10 de distância desse e 6 dessa. Então, exatamente o ponto de coordenadas menos 4 e 7. Beleza? Tranquilo, né? Esse é o 4. Dúvidas? Perguntas? Próximo. Um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? 3 lados iguais. Ele tem um vértice na origem, outro sobre o eixo x e um terceiro no primeiro quadrante. Ache as inclinações dos seus lados. Cada lado do triângulo é uma reta. Então, faz parte de uma reta, né? É um segmento que mora em uma reta. E essa reta tem uma inclinação, como a gente viu na aula passada, como calcular as inclinações. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar primeiro para a gente entender aí quais são os pontos. Então, o primeiro ponto do triângulo é a origem. O segundo ponto é um ponto no eixo x. E o terceiro ponto está no primeiro quadrante. Aí eu pergunto, esse ponto que mora no eixo x, pode morar aqui no segundo quadrante? Não, né? Por quê? Porque se o ponto morar aqui no segundo quadrante, né, na parte x negativo, o terceiro ponto vai ter que morar ou aqui no segundo ou no terceiro quadrante, o que não vai acontecer, né? Porque ele mora no primeiro quadrante, o terceiro ponto. Então, não tem jeito. Então, vai ser um ponto aqui do eixo x. Essa medida aqui vai ser um certo tamanho x, certo? Mas, então, esse cara aqui já não é um lado do triângulo? Então, eu já sei que o triângulo tem um lado medindo x. Então, quanto mede os outros lados? X também, porque ele é equilátero. Então, eu vou ter aqui um triângulo aqui também tem que medir x e aqui também tem que medir
x. Então, aqui mede x e aqui mede x. E aí, a gente encontra o outro ponto. O terceiro ponto aqui, a gente encontra dessa maneira. Mas, aí vem a pergunta, tá, isso aqui vai depender desse valor x. E esse ponto aqui vai depender também desse tamanho x. E aí? Como será que a gente quer? A gente quer encontrar as inclinações. Para encontrar a inclinação, pelo que a gente viu na aula passada, eu preciso de 2 pontos da reta. Então, eu preciso das coordenadas do ponto P. Tá, mas se esse triângulo é um triângulo equilátero, quando a gente traçar aqui a perpendicular, ela vai bater onde nesse ponto aqui? Quem vai ser esse ponto? Qual que vai ser o tamanho aqui? Metade do x. Por que metade do x? Porque aqui eu tenho esse ângulo de 90, esse lado comum, essa diagonal também é o mesmo tamanho dessa, então esses dois triângulos aqui são congruentes. Então, esse lado tem que ser o mesmo desse. Ou seja, esse tamanho aqui é x sobre 2, esse pedacinho aqui. Bom, mas e a altura? Quanto será que vale a altura? Bom, mas eu tenho um triângulo retângulo, certo? Vamos lá. Então, tem um triângulo retângulo aqui. Eu sei que a hipotenusa mede x e que esse cateto aqui mede x sobre 2. Então, eu quero encontrar o valor da altura em função desse x. Então, vamos lá. Por Pitágoras, sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso dá h² mais x sobre 2 ao quadrado. Então, eu tenho essa equação, mas eu quero encontrar o h, que é a altura, em função do x. Então, eu quero isolar o h aqui. Isolando, então, primeiro o h². Então, a gente vai ficar com esse cara que estava somando aqui, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar x² menos... Bom, quando eu tenho um quociente ao quadrado, não é a mesma coisa que o de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado? Então, isso vai ficar x² sobre 2², que é 4. Okay? Tá, então eu tenho 1x² inteiro menos 1/4 de x². Quanto que dá isso? Eu tenho 1 inteiro de x² e tiro 1/4 desse x². Quanto que vai me sobrar? Quanto que é 1 inteiro? Quantos quartos dá 1 inteiro? 4/4, não é? E se desse inteiro, que é 4/4, eu tirar 1, quanto que sobra? 3/4. Então, é só você pensar aqui com fração, ó. Tá vendo? Tira o x² em evidência, vai ficar 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 é 3/4 de x². Mas eu quero h, e não h². Então, eu tiro a raiz quadrada. Mas a gente sabe que h é a altura, não é? Que é positiva. Então, quando eu tiro raiz quadrada aqui, o que fica? Lembra que é quando eu tiro raiz quadrada, fica mais ou menos a raiz quadrada? Só que, como eu sei que h é uma medida, é positivo, então não preciso do menos. Então, h é a raiz quadrada de 3/4 de x². Mas a raiz do produto e do quociente, você pode pôr a raiz em cada pedacinho. Então, isso vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 4, 2. Raiz de x², módulo de x, lembra? Só que o x é uma medida, então o módulo dele é ele mesmo, próprio x. Então, por isso que a altura vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes x. Tá, não acabou ainda, né? Temos ali a altura aqui, em função de x. O que eu preciso saber mesmo? Os pontos, não é? Então, quanto que vale as coordenadas desse ponto? Qual que é a coordenada x? A coordenada x não é esse tamanho aqui, do ponto no x sobre 2, não é? E a coordenada y? Essa altura. Então, aqui a gente descobriu que o ponto P tem coordenada x sobre 2 e a altura? Raiz de 3 sobre 2, x. Então, sabemos esse ponto. Sabemos esse ponto. Qual que é a coordenada desse ponto? 0, 0. E qual que são as coordenadas desse ponto? X e
0, né? Então, no x ele vale x, que é todo esse tamanho, e na altura ele é 0, porque ele mora no eixo x. Então, tenho a coordenada dos 3 pontos, agora para achar as inclinações é simples. Então, vamos lá. Primeira inclinação. Bom, note que primeiro a inclinação entre esses dois pontos é quanto? Qual que é a inclinação do eixo x? 0, ele não inclina nada, ele é horizontal. Se é horizontal é 0. Se a gente pegar aqui, ó, como que é a definição? Vamos mostrar pela definição. Bom, a primeira inclinação dessa base, da base do triângulo. Então, vai ser coordenada y desse. Qual que é a coordenada y desse? 0 menos a coordenada y desse, que é 0, dividido pela coordenada x desse, que é x menos a coordenada x desse, que é 0. Então, quanto que dá isso? 0 dividido por x. Quanto é 0 dividido por x? 0. Então, a inclinação desse lado é 0. Vamos ver a inclinação agora desse lado aqui, ó. Então, vamos chamar de M2 essa segunda inclinação. Então, o que eu tenho que fazer? Pega as coordenadas de um dos pontos, subtrai as coordenadas do outro ponto. Que primeiro y em cima, x embaixo. Então, a coordenada y desse ponto, raiz de 3 sobre 2x, menos a coordenada y do primeiro ponto, 0, sobre a coordenada x desse ponto, x sobre 2, menos a coordenada x desse ponto. Então, quanto que isso vai dar? Raiz de 3 sobre 2x dividido por meio x, ou x sobre 2. Tanto faz. Aqui eu já escrevi de propósito aqui para a gente ver que em cima eu tenho um x, embaixo tem um x, então posso cortar. Então, simplifica esse com esse. Vamos ficar com o quê? Divisão de frações. Para dividir frações, conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, isso vai ficar raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre 1. 2 em cima, 2 embaixo, simplifica, isso dá raiz de 3. Tá? Então, a inclinação desse lado aqui é raiz de 3. Vamos ver a inclinação do último lado ali? Quanto que dá a inclinação do último lado? Vamos chamar aí de M3, a inclinação desse lado aqui, ó, que vai entre o ponto P e esse ponto do eixo x. Então, a inclinação pega y de um ponto, subtrai y do outro, depois faz a mesma coisa com o x. Tá? Não importa a ordem, se eu pegar primeiro o P ou pegar o ponto que está no eixo x ou vice-versa. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro esse aqui, ponto x, ponto P. Então, coordenada y do ponto P. Raiz de 3 sobre 2x. Menos coordenada y do ponto, do segundo ponto. 0. Dividido por coordenada x do primeiro ponto. X sobre 2. Menos coordenada x do segundo ponto. X. Então, eu vou ficar com raiz de 3 sobre 2x e embaixo. Quanto que é metade de x menos um x inteiro? Negativo. Né? Porque aí eu estou devendo. Né? Então, se eu estou devendo alguma coisa inteira e pago metade, falta outra metade para pagar. Então, eu fico em dívida ainda. Né? Então, menos meio x, ou x sobre 2. Aqui eu vou escrever menos meio x para mostrar que tem um x em evidência. Eu posso cancelar. Então, corta, corta. Vou ficar, então, com divisão de frações de novo, não é? Mais do de cima com menos do de baixo, mais com menos. Menos divisão de fração. Conservo o de cima, multiplico pelo inverso de baixo, que vai dar exatamente igual esse de baixo. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Corto 2, isso vai ficar, então, menos raiz de 3. Né? E depois, pessoal, na aula de derivada, a gente vai ver que, mais para frente, né, falando de função crescente e decrescente, a gente vai ver que se
a reta tem uma inclinação positiva, significa que ela é crescente. Se tem uma inclinação negativa, significa que é decrescente. Então, de fato, olhando aqui para o lado, né? Esse lado aqui é uma reta crescente, que à medida que o x aumenta, o y também aumenta. E esse outro lado é decrescente, à medida que o x aumenta, o y diminui, né? Dúvidas? Perguntas aí? Achamos então todas as inclinações dos lados, certo? Dúvidas, perguntas? Diga. Isso. Também, né? Porque na aula passada a gente viu que a inclinação ela é a tangente do ângulo, né? Também seria uma ideia. Então, basta dividir aí por 3, que vai dar 60 graus. E aí, então, a tangente de 60 dá quanto? Raiz de 3. Né? Só que aí, como essa daqui vai ser crescente, então vai ser mais raiz de 3. E essa, como é decrescente, é menos raiz de 3. Só ia ter que lembrar esse detalhe. Mas eu quis recapitular da fórmula aqui, né, para usar a fórmula dado 2 pontos. Mas é uma boa alternativa também. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Então, continuamos na próxima aula, tá? Na sexta-feira.